Já estamos com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal. Neste exato instante, os ministros estão retornando ao plenário do Supremo Tribunal Federal e dirigindo seus respectivos lugares. Mas, é claro, o representante do Ministério Público Federal, Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, para o início da sessão da tarde de hoje. E já temos a expectativa, portanto, para dentro de instantes, a continuação dos julgamentos e cumprimentos da pauta, que vamos acompanhar, como sempre, ao vivo, direto do plenário. A todos, podemos nos assentar, por favor. Declaro reabertos os trabalhos desta sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal e dando continuidade ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5.508. Relator o ministro Marco Aurélio, que julgava improcedente o pedido, e do voto do ministro Alexandre de Moraes, que divergia em parte nos termos do seu voto. Passo a palavra ao eminente ministro Edson Fachin para voto. Senhora presidente, eminentes colegas, eminente ministro relator, ministro Marco Aurélio, cumprimento os ministros que me precederam já no voto, portanto, ministro Marco Aurélio, ministro Alexandre de Moraes. Saúdo também todas as sustentações orais aqui levadas a efeito da Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, dos advogados que assomaram à tribuna e dos que se encontram aqui presentes, advogados e advogadas. Senhora presidente, neste tema, vem-me à mente uma frase de Roger Gorrodi que dizia que, às vezes, o mais difícil não é responder aos problemas, mas formulá-los. E, numa das intervenções, o ministro Luiz Fux, nesta linha de preocupação, chegou mesmo a ler o que consta da papeleta do julgamento para indicar, digamos, a direção do problema em face do qual estamos a buscar uma determinada resposta. E Sua Excelência fez referência que o tema em pauta busca saber se os delegados de polícia têm legitimidade para formalizar acordos de colaboração premiada. Se esse é o foco do tema, senhora presidente e eminentes colegas, creio que também, ao avançar sobre ele e apresentar a reflexão que trago e que espero contribua para o debate inaugurado pelo eminente ministro relator e, na sequência, com todas as achegas feitas pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, eu espero que a contribuição que eu traga também quiçá avance para além de uma redução eventualmente simplificadora e plebiscitária que esse tema poderia nos levar e para a qual os votos que me precederam certamente não se direcionaram. Acredito que essa redução simplificadora, que tem uma certa sedução, seria colocar sobre a mesa uma opção e marcar um X em relação ao papel ou da polícia ou ao papel do Ministério Público. Sendo que ambas essas agências, essas instituições que atuam em nome do Estado, não são um fim em si mesmo. Atuam, na verdade, tendo como destinatária a sociedade como um todo, como o próprio Poder Judiciário não é um fim em si mesmo. Daí porque a reflexão que trago e que está assentada em 3 pilares, em 3 premissas, procura responder o tema, afinal de contas, saber se delegado de polícia pode formalizar o acordo de colaboração premiada e remetê-lo ao juiz para que o juiz examine e homologue. Esse é o problema concreto. Aliás, há um desses temas exatamente no meu gabinete, aguardando o desate desta matéria. Portanto, nós temos problemas reais e concretos aguardando a solução, mas também creio que temos, tendo em vista a abertura que esta ação direta de inconstitucionalidade permite, uma oportunidade para, solvendo o caso concreto, apresentar, quiçá na via de uma interpretação conforme, que é o que eu proporei ao final, uma tentativa de, à luz dos interesses da sociedade e da eficiência do Estado na persecução criminal, que no Estado democrático de direito
e numa Constituição como a nossa, elegeu também o sistema punitivo como uma forma, inclusive, de proteção dos direitos humanos, o que significa, portanto, que o papel do Ministério Público é relevante nesses dois horizontes, como também da polícia, em todos os sentidos, em todas as suas dimensões, presta um papel de extremo relevo à sociedade. Por isso, eu principio, senhora presidente, assentando e, obviamente, reiterando meus cumprimentos ao eminente ministro relator, assentando a primeira das três premissas, o primeiro dos seis pilares, que procura veicular a reflexão que trago à guisa de contribuição na forma de voto a esse debate. A primeira reside na constatação segundo a qual, em meu modo de ver, colaboração premiada expressa uma realidade jurídica muito mais ampla do que acordo de colaboração premiada. Há, com efeito, a possibilidade de um investigado, acusado ou mesmo alguém já condenado colaborar com a justiça criminal e obter benefício em forma de sanção premial sem que necessariamente tenha de celebrar um acordo de colaboração com um agente de Estado ou do Estado. Ora, isso nos leva a uma direção já enfatizada neste ponto pelos votos que me antecederam, que efetivamente não é nova no sistema brasileiro a possibilidade de concessão deste tipo de sanção premial, decorrente de colaboração prestada por investigados ou acusados. Não é demais reiterar, embora já mencionado, o disposto no parágrafo 4º do artigo 159 do Código Penal, que aqui reproduzo, o disposto no parágrafo 2º do artigo 25 da Lei 7.492/1986, lei essa que define os crimes contra o sistema financeiro nacional. Também é conhecida a disposição do parágrafo 1 do artigo 16 da Lei 8.137 de 1990, que define os crimes contra a ordem tributária e relações de consumo, também referindo-se à confissão espontânea. Também é conhecida, ainda que já revogada nessa forma da redação, o preceito ou a regra que contém o preceito do artigo 6º da lei, então, de 1995, 9.034, que tratava dos meios operacionais para a prevenção e repressão de ações praticadas por organizações criminosas, vigente nesta redação que me refiro a seu tempo. Na lei 9.613 de 98, que dispõe sobre o crime de lavagem aqui, obviamente, entre aspas, ou ocultação de bens, direitos e valores, no artigo 1º, parágrafo 5º, melhor dizendo. Como também na Lei 9.807, de 99, em seus artigos 13 e 14, que prevê a proteção dos acusados ou condenados que tenham voluntariamente prestado efetiva colaboração à investigação policial e ao processo criminal. Ainda, calha citar, de 2006, a lei que estabelece o conjunto de normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, a conhecida Lei 11.343, em seu artigo 41, que também se refere à colaboração. Portanto, como se vê, todos esses dispositivos legais mencionam a possibilidade de concessão de sanções premiais, mas não esquadrinham, é verdade, de modo sistemático, qualquer regime procedimental a que a colaboração premiada deve estar submetida, especialmente no que diz respeito à celebração de um acordo. Dessas regras que citei muito sucintamente, se extraem previsões de benefícios a determinadas formas de colaboração, sem uma necessária vinculação à prévia atividade negocial entre o colaborador e o Estado. Aqui, portanto, principia a nossa lei. Eis que
A Procuradoria-Geral da República busca, na presente ação, a declaração de inconstitucionalidade dos parágrafos 2º e 6º do artigo 4º desta Lei 12.850, que trata precisamente da atribuição que está na lei aos delegados de polícia para a negociação realizada entre as partes e a formalização do acordo de colaboração premiada. Portanto, a atividade negocial entre o colaborador e o Estado é que está colocada no cerne desta arguição de inconstitucionalidade. É que a colaboração, em meu modo de ver, é mais do que o acordo, uma figura jurídica ampla, que pode ou não compreender sua densificação concreta precedida de acordo. Por isso, todas aquelas leis que antes citei, que prevêem colaboração e não se referem a acordo. Quem sistematizou a questão procedimental do acordo foi o legislador nesta recente lei 12.850. Portanto, são realidades que se conjugam, convergentes, mas distintas. Esta lei 12.850, especialmente no seu artigo 4º e seguintes, introduziu a regulamentação específica acerca de procedimentos atinentes aos meios de obtenção de provas correlatos à investigação de crimes atribuídos a organizações criminosas e inaugurou a regulamentação a respeito do acordo de colaboração premiada. Mas não se lê em lugar algum da lei que a concessão de uma sanção premial passa a ser condicionada à existência de um acordo. Continuamos a ter, portanto, a figura jurídica genérica da colaboração e a figura jurídica específica do acordo de colaboração. Tanto assim que o caput do artigo 4º desta lei em questão prevê precisamente que o juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir 2/3 da pena, substituir a privativa por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado, efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração, portanto, estamos a falar de colaboração em sentido amplo, não apenas no sentido de acordo de colaboração. Portanto, há previsão legal de colaboração premiada, em meu modo de ver, independentemente de acordo. Qualquer investigado ou acusado que voluntariamente colaborar com as investigações ou com a justiça criminal, preenchidos os requisitos legais, pode requerer ao juiz da causa a concessão das sanções premiais previstas nas leis antes referidas, 7, 8 diplomas legais que se referem à colaboração, independentemente do acordo cujo procedimento veio a ser objeto desta lei 12.850. E obviamente, ao juiz a quem incumbe analisar a presença dos requisitos legais e o atingimento dos objetivos legalmente descritos. Pois bem, então, além daquelas modalidades de colaboração, que já são ou eram e continuam sendo tradicionais de colaboração premiada, a lei, e é nesta que se argui uma inconstitucionalidade, é esse o objeto desta lei. A Lei 12.850, cujos parágrafos 2º e 6º do artigo 4º têm a sua arguição de constitucionalidade deduzida nesta lei, esta lei, no artigo 4º, parágrafos e seguintes, institui a regulamentação a respeito do acordo de colaboração premiada. E neste caso, quando falamos de acordo, entendo que se está diante de colaboração premiada que decorre de um pacto negociado, e emerge, portanto, seu caráter negocial, como esse Tribunal Pleno, em voto paradigmático do ministro Dias Toffoli, assentou. Pacto negociado entre colaborador e o Estado. Entendo que a novidade instituída pela lei não é a colaboração, e sim a regulamentação do acordo de colaboração. E reside no oferecimento de uma maior garantia, o que poderíamos denominar de candidato a colaborador, de que os benefícios decorrentes de sua colaboração efetivamente lhe serão atribuídos. Antes da regulamentação do acordo, o imputado que desejasse colaborar não contava com estipulação prévia por parte do Estado dos benefícios que teria direito caso optasse por descortinar os fatos nos quais se achasse envolvido numa amplitude maior. Restava ao investigado colaborar e aguardar para que os benefícios abstratamente previstos na lei
lhes fossem concretizados no momento da sentença. Com a institucionalização do acordo, estabeleceu-se modalidade de colaboração por meio da qual direitos e deveres são previamente negociados com o Estado, descritos e estipulados, conferindo-se-lhe, desde que cumpra com suas próprias obrigações, direito subjetivo aos benefícios assentados no termo e nos limites que esse tribunal também já estabeleceu. Esse Tribunal Pleno já reconheceu que, na perspectiva processual, a colaboração premiada configura-se a um só tempo como meio de obtenção de prova e negócio jurídico processual. Foi essa expressão que o ministro Dias Toffoli utilizou naquele paradigmático habeas corpus 127.483, apreciado em 27 de agosto de 2015 nesse tribunal, que desde então é mesmo considerado o leading case nesta matéria perante este Supremo Tribunal Federal, aonde se estabeleceu a unanimidade, esta dupla feição, e lá se assentou. Palavras do eminente relator ministro Dias Toffoli. Os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso assumido no acordo de colaboração, concedendo a sanção premial estipulada, legítima contraprestação ao adimplemento da obrigação por parte do colaborador. Esta concepção, nos limites em que o Pleno estabeleceu, foi reafirmada por esse plenário ao julgar a questão de ordem na PET 7074, por nós suscitada. A colaboração premiada, aduzo, portanto, aqui eu estou no primeiro pilar dos três que trago à colação, que é este. Colaboração premiada é uma realidade jurídica ampla, dentro da qual se insere o acordo de colaboração premiada e que gera esta circunstância que esse tribunal já definiu quais são os direitos, os deveres, os limites e as possibilidades desse pacto negociado de colaboração. Então, eu estou a dizer adicionalmente, ainda nesse primeiro pilar, que a colaboração premiada também pode depender da sanção premial e receber na esfera material, referi-me antes à esfera processual, meio de obtenção de prova e negócio jurídico processual. Mas, na esfera material, pode receber uma qualificação própria. Pode, pois, materialmente falando, substancialmente falando, consubstanciar ou configurar causa de diminuição de pena, de fixação ou progressão de regime, de extinção da punibilidade, de substituição de pena privativa de liberdade, ou até mesmo, sob certos limites, pode configurar causa de improcessabilidade. Isto tudo está previsto na lei. Assim, sob a ótica material, em linhas gerais, prescreve esta Lei 12.850 que o juiz poderá conceder ao agente colaborador, abre aspas, o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos, elencando diversos requisitos vinculados à eficácia da contribuição. Além disso, se o colaborador não for o líder da organização criminosa e for o primeiro a prestar efetiva colaboração, a teor do parágrafo 4º do artigo 4º da Lei 12.850, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia. Também consta a previsão legal de colaboração posterior à sentença, parágrafo 4º do artigo 5º. E lembro que o que está em questão são os parágrafos 2º e 6º desse artigo 4º. É nessa atmosfera que eu colho a doutrina do professor Marcos Paula Dutra Santos, obra específica sobre colaboração premiada, publicada ano passado na Bahia, na qual reconhece que o acordo em si rege-se por normas processuais, mas a repercussão é inteiramente material, sendo que os enfoques processual e material da colaboração não são excludentes e sim complementares, o que reforça a natureza híbrida do Instituto. Por isso que o caso em mesa, em meu ver, tem a solução para si atraída por meio da imbricação entre essas duas características, ou esses dois horizontes, de um lado material e do outro lado processual, da colaboração premiada como realidade ampla que corresponde a esta atividade de contribuição. Mas num contexto negocial, estamos daí
mais do que na colaboração em sentido amplo, e sim num ambiente próprio da celebração de um acordo. E quem celebra esse acordo? Com todas as vênias, não é, e aqui tento, portanto, não seduzir-me pela escolha plebiscitária entre a polícia ou o Ministério Público. Quem celebra esse acordo é o Estado. O segundo pilar que vou adiante trazer à colação é discutir quem apresenta, na linguagem do sempre presente, com perdão do pleonasmo, Pontes de Miranda, quem apresenta o Estado. Mas nesse momento assente-se, portanto, que quem firma este acordo é o Estado, que, ao assim fazê-lo, dispõe de parcela do seu ius puniendi em uma atividade transacional. E aqui pode-se debater doutrinariamente se é típica ou atípica, mas inequivocamente transacional. Em outras palavras, quando da celebração de um acordo de colaboração premiada, o Estado se compromete perante o colaborador a não o punir, ou puni-lo de forma mais branda do que, em tese, poderia fazê-lo, caso a ele fossem impostas todas as consequências decorrentes da prática criminosa. Até porque, não raro, é fundamental que nos lembremos que o colaborador, nesse contexto, é quem se assume como tendo delinquido. Portanto, é preciso contextualizar a quem estamos a nos dirigir e de quem estamos a tratar. Portanto, ao celebrar um acordo, o Estado efetivamente abre mão de uma parcela do seu poder punitivo, por estar a celebrar com quem cometeu um delito. A questão que se põe é perquirir diante da legitimidade do acordo. Eis que isso não está em questão, já está superado. É perquirir quem apresenta o Estado. Qual o órgão? Segundo a Constituição, porque estamos aqui em controle de constitucionalidade. Então o problema não está em escolhermos quem é parte no acordo. Parte é o Estado. A segunda pergunta é quem representa, ou, se quisermos, quem apresenta o Estado segundo a Constituição. E entendo que a Constituição permite que se atribua, pela via legislativa, a competência de apresentar ou representar, se quisermos ficar no verbo usualmente empregado, o Estado na celebração de um negócio jurídico processual por meio do qual se abre mão, com força em regra vinculante, de uma parcela do poder punitivo estatal. E aqui, então, senhora presidente, saio da primeira e vou para a segunda premissa do meu voto. A primeira, como disse, foi distinguir colaboração premiada e acordo, assentando-me no sentido de acordo, como está no leading case relatado pelo ministro Dias Toffoli. E agora explicito a segunda premissa, da qual parto para a conclusão que adiante trarei aqui à colação. Abro, nada obstante, um parênteses para consignar que não se está a discutir nesta ação direta de constitucionalidade os limites a que está sujeito o órgão estatal que apresentará o Estado na celebração do acordo de colaboração premiada. Não é esse o debate presente. Nós não estamos neste debate aqui. E explico por quê. Não se desconhece a controvérsia a respeito de a quais parâmetros o órgão que apresentará o Estado na vença deve estar circunscrito. Aliás, foi o eminente ministro Dias Toffoli que suscitou um relevante conjunto de indagações quando tive a oportunidade de trazer esse plenário a questão da ordem na PET 7074, em que Sua Excelência disse: temos ainda questões a responder. Eu, neste voto, estou trazendo algumas das interrogações de Vossa Excelência. Por exemplo, indagou naquele momento sobre a extensão dos poderes negociais. São palavras de Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli. É constitucional a cláusula que estabeleça, após a homologação do acordo de colaboração, o imediato cumprimento da pena privativa de liberdade nos modos acordados, antes mesmo da existência de uma condenação confirmada em segundo grau? Eis uma interrogação importantíssima. Mas o que eu estou a dizer que esta controvérsia sobre esses limites e sobre as possibilidades de atuação do agente estatal incumbido de transacionar sobre o ius puniendi, e se ele dispõe, esse agente, de maior poder de disposição, ou se deve estar estritamente circunscrito os benefícios expressamente previstos em leis, esta é uma controvérsia que iremos enfrentar num momento próprio.
parte dela já foi enfrentada, mas entendo que o que está aqui, e a essa altura, para este ponto, parece-me que os benefícios passíveis de serem concedidos neste acordo são, até eventualmente isto ser reexaminado pelo tribunal, são os estritamente previstos em lei, e a questão de quem detém o poder negocial, eventualmente para adicionar outras circunstâncias, é uma questão que será dirimida, mas de qualquer sorte, também parece-me assentado por esse tribunal, no que já decidimos, que os limites são os previstos em lei e é o magistrado quem deve dar a palavra final a respeito da sanção premial por ocasião da sentença. Portanto, isto já esteve em debate, isto não está em debate, o que não esteve em debate, neste aspecto, não me parece estar no núcleo do tema aqui colocado. O que está no núcleo, no meu modo de ver, é esta indagação na forma de uma pergunta retórica que faço. A qual órgão a lei ordinária pode, sob a guarida da Constituição, atribuir competência para que esse órgão ou esse agente estatal, em nome do Estado, abra mão de uma parcela do poder de punir. Em outras palavras, se aquilo que for acordado confere ao colaborador, desde que este cumpra sua parte na avença, na forma como por mais de uma vez já se manifestou este tribunal, confere um direito subjetivo aos benefícios estimulados, melhor dizendo, estipulados, ainda que se possa dissentir sobre os limites da disposição, que, como disse, não está no núcleo da controvérsia, no ato negocial, alguém ou algum órgão, em nome do Estado, dispõe da parcela do ius puniendi. É assim que entendo que esta segunda premissa leva a perquirir, no contexto negocial, no contexto do acordo da colaboração premiada, não da atividade de colaboração premiada, mas do acordo da colaboração premiada, a sustentação jurídica de acordos celebrados esponte próprio pela autoridade policial e que alcance efeitos materiais vinculados à pretensão acusatória ou punitiva. Esse é o tema a ser suscitado e solucionado à luz da extensão e da conformidade constitucional das disposições esculpidas na Lei 12.850. Em outras palavras, se a autoridade policial pode, esponte próprio, celebrar o acordo, alcançar por meio desse acordo efeitos materiais que vinculem, em nome do Estado, a pretensão acusatória ou punitiva. A esta questão ofertarei uma resposta. E aqui cito no voto os dispositivos da lei que estão em questão, parágrafos 2º e 6º do artigo 4º, que me escuso de ler, de todos conhecidos, e o eminente ministro relator a eles já fez referência em seu ocultíssimo voto, e também o artigo 6º, incisos 2 e 4. Na ambiência constitucional, trago à colação o também já citado caput do artigo 129 da Constituição Federal, segundo o qual, e aqui adentro já ao início da resposta a esta questão, que é o segundo pilar da minha reflexão. Adentro, portanto, dizendo que é função institucional do Ministério Público a promoção de modo privativo da ação penal pública, diz a Constituição. Entendo que, inspirada nessa prescrição, a Lei 11.719/2008 revogou o artigo 531 do Código de Processo Penal, que no caso de contravenções penais previa a possibilidade de inauguração da ação penal mediante portaria expedida pela autoridade policial ou pelo juiz. O Supremo, mesmo antes dessa revogação expressa, inspirando-se na Constituição de 88, decidiu no recurso ordinário 139/168, o relator, ministro Nery da Silveira, perante a segunda turma, julgamento de 10 de abril de 1992, assentando precisamente que competia ao Ministério Público a função institucional de privativamente promover a ação penal pública. Desse modo, entendo que a pretensão punitiva é pela Constituição titularizada pelo Ministério Público,
providência, em meu modo de ver, que foi levada a efeito como regra no regime de indisponibilidade pelo artigo 42 do Código de Processo Penal, quando estatui que o Ministério Público não poderá desistir da ação penal. É claro que se abre debate na doutrina sobre esse tema, cito autores que tratam desse princípio da obrigatoriedade na ação penal pública e registro que isso tem sido amainado pela construção doutrinária e mesmo pela despenalização de um conjunto de fatos, situações e mesmo institutos jurídicos como aqueles previstos na Lei 9.099 de 1995, na qual se confere ao Ministério Público, notadamente por meio da transação penal e da suspensão condicional do processo, a possibilidade de mitigação da exigência de deflagração e prosseguimento da chamada persecutio criminis in iudicio. Em tais hipóteses, esse tribunal já reconheceu a imprescindibilidade de que o acordo, tanto de transação penal quanto de suspensão condicional do processo, deva ser celebrado entre as partes. E, por uma feliz coincidência, cito aqui, da relatoria do eminente ministro Sepúlveda Pertence, perante a primeira turma, ministro Pertence, que se encontra aqui presente, e que me permite fazer especial saudação, da lavra de Sua Excelência, o recurso extraordinário 468.161, o que revela que a citação é mais do que legítima, porque não sabia da presença de Sua Excelência no plenário de hoje, já constava da proposta de reflexão que trago aqui, na qual o eminente ministro de todos nós, por todos admirado e estimado, assentou que a imprescindibilidade do assentimento do Ministério Público, quer a suspensão condicional do processo, quer a transação penal, está conectada estreitamente à titularidade da ação penal pública que a Constituição lhe confiou privativamente. E cita o inciso 1º do artigo 129 da Constituição, como mencionei. E conclui o eminente ministro: daí que a transação penal, bem como a suspensão condicional do processo, pressupõe o acordo entre as partes, cuja iniciativa da proposta na ação penal pública é do Ministério Público. Feita a citação, continuo dizendo que o princípio da indisponibilidade da ação penal pública convive com a possibilidade, portanto, de abrandamento, de certo abrandamento, desde que tal poder decorra de autorização legal, pressuposto genérico do trato com a coisa pública, esfera na qual se insere o agir ministerial, portanto, a ação do Ministério Público. Nesse contexto, entendo que é por aí que se situa e preceitua a Lei 12.850 diversas hipóteses, como redução da pretensão punitiva executória e, em casos específicos, como disse e repito, até mesmo a improcessabilidade do agente colaborador nos limites da lei e como sancionada pelo juiz sentenciante. Providência que atinge a pretensão atribuída constitucionalmente ao Ministério Público. Nesse viés, cabe, e aí, de novo, volto ao caso concreto que anima imediatamente a discussão abstrata nessa ADI. Cabe examinar se o ato de disposição formalizado pela autoridade policial, entre, portanto, o delegado e o colaborador, assistido por seu defensor, encontra sustentação jurídica, ou se tal proceder estaria incutido nas atribuições exclusivas do Ministério Público. E avanço, portanto, neste problema, dizendo, ainda que a lei em pauta 12.850, no inciso 1º do artigo 3º, elenque a colaboração premiada como meio de obtenção de prova, o que em princípio estaria alinhado às atribuições constitucionais das polícias federal e civil previstas, respectivamente, nos parágrafos 1º e 4º do artigo 144 da Constituição, quando a colaboração se insere num contexto negocial, que envolve a disponibilidade do ius puniendi, e aqui, então, senhora presidente, estou tomando
posição em relação à pergunta que mesmo me formulei e ver-se-á, portanto, em que medida sigo e em que medida estou a dissentir dos eminentes ministros que me precederam. Estou a dizer, portanto, que, à luz da Constituição, quando a colaboração se insere num contexto negocial que envolve, em nome do Estado, a disponibilidade do ius puniendi, revela-se, sob minha ótica, inconstitucional o sentido de atribuir-se à autoridade policial poderes de disposição. Isso não significa, como adiante procurarei deixar mais nítido, que delegados de polícia estejam constitucionalmente alijados das dinâmicas próprias que envolvem a colaboração. Por isso, a primeira premissa que fixei é distinguir colaboração premiada de acordo de colaboração premiada. Portanto, os delegados de polícia estão, sim, constitucionalmente inseridos nas dinâmicas próprias, e não poderia ser diferente, que envolvem a colaboração premiada, especialmente se vista como gênero, ou seja, especialmente compreendida que colaboração é atividade mais ampla e nem sempre decorre de um determinado acordo. A polícia, nada obstante, não é parte que, sem a presença do Ministério Público, pode chancelar a formalização do acordo e obter homologação judicial. A colaboração deverá mesmo, e pode conter, na proposta, assinatura do delegado de polícia, mas é imprescindível a presença do Ministério Público à luz do dispositivo constitucional, porque a sua manifestação compreende, em meu ver, a apresentação do Estado. E em duas oportunidades, a Lei 12.850 impõe a manifestação do Ministério Público. Parágrafo 2º do artigo 4º e também no parágrafo 6º do mesmo artigo. Por isso que o inciso 4º desse artigo 6º há de ser compreendido em hermenêutica constitucional coerente com as normas da Constituição que se projetam sobre a presença do Estado no acordo. Para apresentar isoladamente o Estado na celebração do negócio jurídico, teria o delegado de polícia de dispor do direito que se associa ao exercício integral ou parcial da pretensão punitiva, que, como visto, na hipótese de ação penal pública, entendo, é de titularidade do Ministério Público. E como prevaleceu no HC 127, no habeas corpus 127, 483, relator, eminente ministro Dias Toffoli, os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso assumido no acordo de colaboração, concedendo a sanção premial estimulada. E digo, sendo assim, como acordo de colaboração premiada tem força vinculante, nos termos em que esse plenário definiu, sujeito que está, pelo menos como regra geral, ao princípio do pacta sunt servanda, apenas o Ministério Público tem atribuição constitucional privativa do exercício da ação penal e, por isso, pode dispor dos interesses cuja tutela lhe foi atribuída pela Constituição. Fosse o acordo de colaboração premiada vinculante apenas para o colaborador, quiçá a solução poderia ser outra. Mas não é. E há, além disso, um impedimento de ordem lógica, que milita contra a possibilidade de se atribuir exclusivamente às autoridades policiais poder, de esponte própria, celebrar acordos nessa seara. Prescreve o parágrafo 1º do artigo 4º, que não está em questão, como arguído, mas cito por ser pertinente, o parágrafo 1º do artigo 4º desta Lei 12.850. Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, a circunstância, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração. Exige, como se vê, pelo menos no meu sentir, no contexto da celebração do acordo, valoração de custo-benefício, contrastando-se, de um lado, a efetividade da colaboração, que, como o ministro Celso de Mello já lembrou em outra ocasião, estamos a falar de efetividade que não se confunde necessariamente com eficácia. Portanto, contrasta-se aqui, na celebração do acordo, a efetividade, a eficácia ver-se-á, portanto, adiante, a efetividade da colaboração e, de outro, a adequação da reprimenda.
especificamente sobre a perspectiva da efetividade da colaboração, a celebração do acordo desafia a valoração das informações objeto do negócio jurídico, na qual se inclui, em consonância com a linha investigativa direcionada a subsidiar a atuação do Ministério Público, a análise da relevância e ineditismo de tais elementos. Não há como empreender esse juízo sem ao menos tangenciar o campo próprio da opinio delicti. Inviável, por exemplo, afirmar que determinado pretenso colaborador não atuava como líder da organização criminosa, requisito da concessão do benefício da não denúncia, sem adentrar no âmbito da convicção acusatória, quadrante no qual a movimentação ministerial se dá de modo exclusivo, visto que, nas palavras de Tiago de Carvalho Pacheco Ávila, em sua obra sobre investigação criminal e o controle externo do mediado pelo Ministério Público, segundo o autor que mencionei, o controle da relevância jurídica dos fatos é atribuição inerente à titularidade da ação penal. Ou seja, a celebração do acordo, não a colaboração em si, mas a celebração do acordo, supõe a avaliação da responsabilidade penal do agente, ainda que de forma sumária e própria da inocorrência de deflagração do devido processo legal. Enfatizo que a formação do juiz acusatório constitui atribuição indelegável do Ministério Público, cito o artigo 17 do Código de Processo Penal, ao qual recorro, a fim de extrair a compreensão harmônica do sistema processual penal, que a autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos de inquérito, impedindo o consectário da ausência de atribuição à autoridade policial no que toca à explicitação da opinio delicti. O juízo acusatório, decorrente da titularidade da pretensão punitiva, somente pode ser formado por membro que integra a respectiva carreira do Ministério Público. E essa é a compreensão que, a meu modo de ver, mais conforta o parágrafo 2º do artigo 129 da Constituição, que prevê precisamente que as funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira. É sabido e multicitado o ministro Eros Grau, no sentido que a Constituição não deve ser interpretada em tiras, forte no princípio da unidade, de tal modo que qualquer atribuição exclusiva do exercício de parcela do poder estatal deve conformar-se com o princípio republicano e as demais prescrições funcionais marcadas pela repartição de seu exercício. Portanto, o papel de valorização acusatória não seria conferido de modo específico ao Ministério Público como forma de atribuir-lhe privilégio. É necessário, de start, extrair critério que legitime a opção que foi do legislador constituinte. Mas essa exclusividade, e aqui subscrevo no ponto o que dito pelo eminente ministro relator, essa exclusividade situa-se longe da defesa de interesses corporativos. A indelegabilidade do agir ministerial constitui disciplina consentânea com a necessidade da preservação da imparcialidade do Estado juiz, bem como das prerrogativas funcionais do Ministério Público, de seus membros, especialmente independência funcional, que, de modo consectário, legitima as garantias da vitaliciedade e inamovibilidade, cito o fundamento constitucional. Por isso, a exclusividade ministerial para a valoração do conteúdo acusatório relaciona-se de modo indispensável com a independência funcional da própria instituição, instrumento que recebeu da Constituição como dever de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, artigo 127 da Carta Magna. E é por isso que a ausência de independência funcional de um determinado agente público confere óbice a que se lhe atribua poderes exclusivos para transigir sobre o exercício da pretensão acusatória. E isso se agrava nas hipóteses em que se apuram crimes funcionais, nos quais, em tese, seria possível a existência indesejável de relação de cunho hierárquico entre investigado e investigador. Por isso,
com todas as vênias da compreensão em sentido diverso, entendo que não cabe à autoridade policial a formação de juízo acusatório, pressuposto material inafastável da celebração do acordo de colaboração premiada e da estipulação das cláusulas negociais. Nesse sentido, senhora presidente, aqui indico os diversos fundamentos em relação à dimensão negocial desta formalização do acordo de colaboração premiada. Cito teoria que sustenta e dá fundamento, dentre elas a obra Colaboração Premiada, de Cibele Benevides Guedes da Fonseca, que trata de modo ímpar desta matéria. Menciono também o que entendo esteja na essência do acordo, vale dizer, a necessidade do colaborador fornecer todas as informações relevantes que possui, e, enfim, a possibilidade também de que a efetividade da colaboração seja escrutinada por mais de um órgão dedicado à persecução penal. Em outras palavras, eu estou aqui também a assentar que não é a hipótese de atuar um órgão, o Ministério Público ou a Polícia, ou reciprocamente, como um revisor do outro. Nessa medida, entendo que se o Ministério Público, ele, não foi reputado, a ele, melhor dizendo, suficientemente relevantes ou inéditas as informações que seriam fornecidas pelo pretenso colaborador, entendo que não cabe ao interessado buscar celebração de acordo com órgão diverso. Digo de outra forma, o acordo ou a colaboração em âmbito policial não deve se transformar numa nova oportunidade para que o candidato a colaborador, cujos elementos de convicção de que dispunham tenham sido considerados insuficientes por um agente estatal, possa submeter-se a esta nova análise. Entendo que o estado de acusação deve manifestar-se pela unidade a uma só voz, e mesmo que se admita a configuração de dissenso, é certo que inexiste, sequer potencialmente, conflito de atribuições entre o Ministério Público e a autoridade policial. A Constituição expressa ao conferir ao Ministério Público a atribuição de exercer o controle externo da atividade policial e não o inverso. Não é constitucionalmente admissível que a autoridade policial celebre, pelo menos no meu modo de ver, acordo de colaboração que tenha sido previamente rejeitado pelo Ministério Público. E ainda que assim não fosse, ao fim e ao cabo, a autoridade policial estaria sendo colocada na condição de revisora do agir ministerial em evidente e indevida emulação dos papéis constitucionalmente estabelecidos. Como o acordo de colaboração, tal como eu concebo, pressupõe transação e, portanto, disposição no interesse constitucionalmente afeta as atribuições exclusivas do Ministério Público, entendo inconstitucional compreensão que permita às autoridades policiais, em nome do Estado, dispor em acordo desses interesses. Essa é a segunda premissa, e chego à terceira e última, para arrematar o voto, e me excuso pelo alongado, mas a matéria, como já disse o eminente ministro relator, o ministro Marco Aurélio, é de uma relevância e gravidade que dispensam qualquer comentário adicional. Aqui assento a terceira premissa da qual parto para prosseguir e concluir, principiando esse ponto pelo fato de compreender que apenas ao Ministério Público se atribui o poder de dispor de parcela do ius puniendi, mas isso não significa que o próprio Ministério Público esteja infenso a controle. E também que as autoridades policiais seja vedada qualquer iniciativa negocial, nem uma coisa, nem outra. Ou seja, o Ministério Público não está infenso a controle e as autoridades policiais podem sim ter iniciativa negocial, e aqui vou estabelecer, no meu modo de ver, o que entendo ser uma interpretação conforme da lei, consoante com a Constituição. Pois bem, e eu estou a dizer que o Ministério Público não está infenso a esse controle porque é uma lição primária que se tira da Constituição no Estado Democrático de Direito,
aquela segundo a qual não se admite o exercício ilimitado do poder. Quem tem poder tem a responsabilidade. E, portanto, é uma noção que constitui desdobramento do princípio da separação dos poderes e da consequente e necessária utilização dos mecanismos de freios e contrapeso. A independência funcional não imuniza qualquer agente ao crivo de sustentação constitucional de seus atos. Não se ignora que a atuação do Ministério Público, no âmbito do acordo de colaboração, deva ser pautada pela verificação de compatibilidade normativa. A Constituição não admite, no meu modo de ver, que esse controle, à luz das pretensões acusatórias, seja exercitado pela autoridade policial, que, a despeito de suas elevadas funções, em verdade, é submetido ao controle externo do próprio Ministério Público. Embora o Ministério Público seja titular da pretensão punitiva, este órgão, se assim se pode denominar ou cunhar, antes que senhor do interesse público que tutela, este órgão, o Ministério Público, atua como mandatário da sociedade. Trata-se de corolário do princípio republicano, do princípio da impessoalidade e da própria finalidade que adjetiva o agir ministerial, voltado, como disse, à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Em outras palavras, quando funciona como curador de interesse público, o Ministério Público não tem espaço para, sem controle efetivo ou potencial, renunciar a interesses que deve defender. O sistema constitucional vigente não convive com qualquer exercício ilimitado e incontrastável do poder. No campo de atuação do Ministério Público não seria e não pode ser diferente. Cito nesta dimensão, extraindo da doutrina dos eminentes professores, e sempre citados e lembrados, especialmente principiando pela professora Ada Pellegrini Grinover, e também menciono Antônio Magalhães Gomes Filho, Antônio Escarantes Fernandes e Luiz Flávio Gomes, na obra sobre os juizados especiais criminais, e que tratam das medidas despenalizadoras da Lei 9.099, que a atuação do Ministério Público, longe do campo da arbitrariedade, deve pautar-se por critérios de discricionalidade regrada, compreensão que mutatis mutandis também se aplica à esfera do acordo de colaboração premiada. E dizem os eminentes autores que citei naquele contexto e que estou a trazer por analogia. São palavras dos nossos mestres citados. O Ministério Público não optará por um ou outro caminho arbitrariamente, consoante seu modo de ver o mundo, suas idiosincrasias. Cada uma das duas vias reativas possui seus pressupostos taxativamente delineados. Ele tem uma alternativa, é verdade, mas não é o dono isolado e soberano da escolha. Terá que pautar sua atuação se deseja adequá-la ao Estado constitucional e democrático de direito, de acordo com as regras legais fixadas. É nisso que consiste uma das faces do princípio da discricionariedade regrada. A outra parcela está em que tudo passa por controle judicial, fecho aspas da citação. O que eu estou a dizer, enfim, é que as manifestações do Ministério Público também se submetem, com licença para usar o termo, a uma certa accountability, o que se materializa, por exemplo, no pedido de arquivamento de inquérito policial, cuja exigência de fundamentação é inafastável, e cito a propósito, quando o juiz eventualmente dissente das razões de arquivamento, o disposto no artigo 28 do Código de Processo Penal, o que revela esse dispositivo a observância do princípio institucional da unidade, que é uma tinta marcante e que deve ser marcante na organização funcional do Ministério Público. Portanto, a independência funcional não autoriza que a atuação ministerial seja fruto de visões de mundo meramente pessoais e dissociadas de juridicidade. E, em sentido semelhante,
Cito o verbete sumular 696 desta Suprema Corte, em que se reconhece subsumível ao controle jurisdicional a ausência de oferecimento de proposta por parte do Ministério Público, e me escuso de ler o conhecido verbete aqui referido. Portanto, a independência funcional e a titularidade do exercício da pretensão punitiva não constituem óbice intransponível ao indispensável controle do agir ministerial. Isso significa que a tutela de determinados interesses públicos, incluídos no rol das competências daquele órgão, por sua natureza, deve contar com mecanismos desse controle. E, portanto, a atribuição legal que tem como finalidade aferir o comportamento que melhor se coaduna com o interesse público, não corresponde, no plano do controle, a uma invasão das esferas de atribuição, mas sim ao sentido que deve imperar entre as diversas agências incumbidas da elucidação e persecução decorrentes da prática de crimes. Sob essa perspectiva, e aqui falei do controle ao Ministério Público, agora me refiro à segunda parte da frase, que é a participação da autoridade policial na atividade da colaboração. Estou a dizer, portanto, que se há autoridade policial, em meu modo de ver, não se pode validamente atribuir poderes de disposição do ius puniendi, em razão de a Constituição conferir privativamente ao Ministério Público o exercício da ação penal pública, e, igualmente, não se pode abstrair dessa atribuição privativa, ou não se pode dela deduzir uma compreensão que alige por completo a autoridade policial do âmbito próprio da colaboração premiada. Isto não me parece correto. A inconstitucionalidade dos dispositivos atacados, portanto, se estende apenas até o limite em que se possa deles extrair poderes e no sentido, até porque não são diretamente expressos em todas as suas dimensões de explicitude. Creio que aqui também uma arguição de inconstitucionalidade em sentidos de atribuição no plano hermenêutico da inconstitucionalidade vista na inicial, por isso estou propondo uma interpretação conforme que reconhece um determinado sentido como inconstitucional. Por isso, até o limite em que dele se possa abstrair poderes, ou melhor dizendo, extrair poderes de disposição do ius puniendi atribuídos a delegados de polícia. As demais emanações normativas, desde que passíveis de compreensão que se amodem à Constituição, podem e devem ser mantidas em homenagem não apenas às elevadas funções da autoridade policial, mas também ao princípio da presunção da constitucionalidade de atos normativos. Cito nesta medida a própria Constituição Federal, que enuncia as atribuições da Polícia Federal e Civil ao disciplinar a segurança pública, no sentido de apurar as infrações penais, à luz do inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 144, bem como exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Reitero que esta Corte reconhece que a colaboração premiada é considerada meio de obtenção de prova. Entendo tratar-se, portanto, de um instrumento que, dentre outras finalidades, destina-se à apuração de infrações penais, razão pela qual sua celebração, a despeito da incapacidade negocial, se insere no limite da atividade da colaboração, no contexto das atribuições das polícias federal e civil. E entendo, portanto, que nessa dimensão é possível, sim, que a autoridade policial atue na fase das negociações, embora não como parte celebrante do ato negocial. A autoridade policial pode desempenhar papel de pré-validação da relevância das informações a serem prestadas pelo pretenso colaborador. Não se trata, repito, de afirmar que as polícias federal e civil possam atuar como partes do acordo. Esse
prévio ajuste, em verdade, cinge-se a produção de subsídios potencialmente aptos a propiciar a celebração formal do acordo. A partir daí, o Estado atua por meio do Ministério Público. Ou seja, a conduta policial pode ser validamente interpretada nesse limite como proposição de acordo, fruto de colaboração entabulada, cujo acolhimento, nos termos da Constituição, entendo de modo indispensável sujeitar-se ao crivo do órgão acusador. Admissível nessa ambiência que a autoridade policial atue mesmo ao lado de suas funções e coerente com elas, também como órgão mediador entre o pretenso agente colaborador e a formalização do acordo pelas partes, o Estado apresentado pelo Ministério Público, que são partes substanciais celebrantes formalmente do ato negocial. E, para tanto, pode sugerir medidas a serem levadas a efeito pela acusação, explicitando ainda de modo prévio a conveniência de formalização de ajuste em determinados moldes. A autoridade policial pode exercer função orientadora, até mesmo com a indicação de possíveis benefícios decorrentes de eventual colaboração. Se cabe às polícias federal e civil apurar infrações penais, não é desarrazoado conferir-lhe a atribuição de estimular o implemento de meios de obtenção de prova. Nessa ambiência, não se exige participação do Ministério Público. Convém salientar a recomendabilidade de que a autoridade policial advirta o investigado de seus direitos constitucionais, especialmente aqueles atrelados ao exercício da defesa. E é cabível, nesse sentido, que a polícia explicite a possibilidade de sanção premial fruto da colaboração do agente, com ou sem acordo. E volta à primeira premissa, essa atividade policial é legítima porque colaboração e acordo não se confundem. Vista, portanto, pela doutrina como instrumento da realização da ampla defesa. Cito novamente Cibele Benevides Guedes Fonseca, cito também o autor já aqui mencionado, Marcos Paulo Dutra Santos, nesse sentido. E, rumando para a conclusão, senhora Presidente, entendo assim que nesses limites a atuação e atos da autoridade policial que não invadem nem usurpam a função exclusiva que o Estado, pela via da Constituição, atribui ao Ministério Público, nem o Ministério Público é imune a isso que genericamente denominei de uma certa accountability. Portanto, é nesta medida que trago à guisa de fundamentação aquilo que analogicamente a doutrina administrativista convencionou a chamar, e cito o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, de efeitos prodrômicos, que são associados aos chamados atos complexos e compostos. Esses atos relacionam-se a efeitos preliminares ou atípicos do ato e que decorrem de uma primeira manifestação de vontade, explicitadas antes da completude de seu ciclo de formação. Essa primeira exteriorização volitiva gera como consequência a exigibilidade de uma segunda, direcionada à avaliação da conformidade legal do ato. Escreveu por todos o ilustre mestre Celso Antônio. Existe, enquanto perdura, a situação de dependência do ato, isto é, durante o período que intercorre desde a produção do ato até o desencadeamento de seus efeitos típicos. Serve de exemplo, diz o ilustre professor, no caso dos atos sujeitos a controle por parte de outro órgão, o dever poder que assiste a esse último de emitir o ato controlador que funciona como condição de eficácia do ato controlado. Portanto, foi efeito atípico preliminar do ato controlado acarretar para o órgão controlador o dever poder de emitir o ato de controle. Assim, entendo legítima a apresentação de proposta
pela autoridade policial à luz da colaboração entabulada com o pretenso colaborador e que gera como efeito preliminar a exigência de exame. A propósito, o próprio procedimento afeta a colaboração premiada, disciplinada nesta Lei 12.850, direciona-se a dissuadir eventual excesso ou desvio de poder, como bem observou o eminente ministro, nosso decano, Celso de Mello, com sua costumeira proficiência. São palavras de Sua Excelência. O regime de colaboração premiada estabelece mecanismos destinados a obstar abusos que possam ser cometidos por intermédio da ilícita utilização desse instituto, tanto que, além da expressa vedação já referida, o diploma legislativo em questão também pune como crime a conduta de quem imputa falsamente, sob pretexto de colaboração com a justiça, a prática de infração penal à pessoa que sabe ser inocente, ou daquele de Sua Excelência na PET 5.700, ou daquele que revela informações sobre a estrutura de organização criminosa que sabe inverídicas. E concluo, portanto, senhora presidente, dizendo que o abuso do poder tem sido tratado com maior intensidade no campo da voluntariedade da avença e da impossibilidade de imputação temerária da prática de crimes. E aqui cito, a propósito, diversas disposições e também fundamentações nessa perspectiva e, portanto, arremato dizendo que a atuação da autoridade policial voltada à pré-validação desses elementos fornecidos pelo pretenso colaborador, eventualmente orientado e investigado contra os efeitos potenciais de também eventual colaboração e explicitando opinião e manifestação que demanda o exame do Ministério Público, mas não lhe é vinculante, pode configurar elementos relevantes a informar futuramente a atuação jurisdicional voltada ao controle próprio da atuação ministerial, inclusive quando da recusa de proposta de colaboração eventualmente formulada pelo investigado. Entendo que essa solução concilia a observância da unidade e independência funcional do Ministério Público, o necessário distanciamento do Estado juiz da fase das tratativas negociais e a indesejável possibilidade da inexistência de controle dos atos ministeriais. Diante do exposto, e agora, por definitivo, é a conclusão. Diante do exposto, senhora presidente, eminentes pares, voltando a cumprimentar o eminente ministro relator, eu estou, de modo um pouco distinto, à luz dessa fundamentação, votando ou propondo, nesse voto, ser julgada parcialmente procedente a ação para, sem redução de texto, excluir interpretação aos parágrafos 2º e 6º da Lei 12.830, que contemple poderes aos delegados de polícia para celebrar, sem a manifestação do Ministério Público, acordo de colaboração premiada em que se estabeleça transação envolvendo o poder punitivo estatal. E, por arrastamento, declarar como sentido excluído da expressão, abre aspas, ou do delegado de polícia, fecha aspas, constante do inciso 4º do artigo 6º da mesma lei 12.850, excluído o sentido de firmar, sem manifestação do Ministério Público, acordo de colaboração premiada. Este é o voto, senhora presidente. Pois não. Então, relativamente ao voto do ministro Alexandre de Moraes, que também diverge parcialmente para dar interpretação conforme, apenas a parte que se refere ao inciso 4 do artigo 6º, em que Vossa Excelência fez referência à expressão ou do delegado não constante do voto do ministro Alexandre, é que teria algum acréscimo, mas apenas acréscimo, verdadeiramente. Eu não adentrei, senhora presidente, a esta questão específica do perdão judicial, exato. porque mais específico. Eu entendo com todas as Transação vênias penal em geral. Desbordante do núcleo central. Eu entendo a preocupação do ministro Alexandre,
Mas, de qualquer sorte, como estamos a construir, eu certamente, depois dos debates, também me colocaria à disposição para encontrar zonas de interseção nesta medida, mas eu não faria a exclusão de imediato que o ministro Alexandre de Moraes fez em relação à atividade policial no aspecto específico que ele fez. Do perdão judicial. Eu pergunto, senhor ministro, só para terminar, porque os parágrafos do artigo 4º da Lei 2.850, que são questionados, o caput, inclusive, trata especificamente do perdão judicial. Talvez e o parágrafo 2º também. O parágrafo 2º também. É o núcleo principal, este porque é expresso. Então, como Vossa Excelência ampliou para qualquer tipo de transação penal... Na verdade, penal, como disse, não toquei no aspecto específico, mas mais ampliadamente, se o perdão está no acordo, e entendo que formalizar o acordo da autoridade policial não pode, está implícito, embora eu não tenha tratado desse ponto específico. Está bem, eu fiz a pergunta exatamente porque o dispositivo trata do perdão judicial. Senhora presidente, na forma do artigo 133 do Regimento Interno, para debater, não é para antecipar voto e para tentar colaborar, porque realmente hoje nós estamos vivendo um dia de um debate extremamente importante para todas as investigações futuras que vierem a acontecer no país. E os votos proferidos, todos eles realmente nos deixam num dia de corte constitucional. Eu penso que os votos proferidos pelo eminente ministro relator, pelo ministro Alexandre e agora pelo ministro Luiz Edson Fachin, daqueles dias que nós ficamos felizes de estar debatendo os grandes temas e nós temos que dar o tempo para esses temas serem debatidos. Por isso, eu só gostaria, congratulando-me com todos os votos proferidos, de apontar uma questão e clarear algumas dúvidas dos votos já proferidos e penso que isso ajudará os colegas que votarão antes. Por quê? Como eu falei na parte da manhã, nós temos o Estado acusador. O Estado acusador é função essencial à Justiça. Ministério Público é função essencial à Justiça. O Estado investigador não é função essencial à Justiça, está lá no artigo 144 da Constituição, como polícia judiciária. O eminente ministro Luiz Edson Fachin, para mim, aponta de uma maneira um tanto quanto esclarecedora para uma dúvida que eu tinha, como compatibilizar aquilo que a lei estabelece, o papel do Estado acusador e do Estado investigador. Isso está, de algum modo, colocado nas premissas do voto do ministro relator. Sua Excelência parte da premissa que, ao fim e ao cabo, o juiz é que decidirá sobre tudo. Eu não comungo totalmente desta posição, e Vossa Excelência sabe disso, porque naquele voto, no precedente do habeas corpus, eu votei no sentido de ser uma relação negocial entre o Estado, e o Estado é um só, e o colaborador. E o Estado não pode dar com uma mão e depois tirar com outra. Eu já disse isso no julgamento da PET da relatoria de Vossa Excelência. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que delimitar os limites do papel de cada expressão do Estado com o cidadão. E aí eu pergunto ao ministro Edson Fachin, que trouxe uma distinção entre a colaboração como gênero e o acordo como espécie. Foi assim que eu entendi uma síntese do que Vossa Excelência trouxe. A colaboração é um gênero, todos podem atuar na colaboração, o Estado acusador e o Estado investigador. Mas na espécie acordo... Vossa Excelência me permite? O acordo, no caso, seria causa, né, da colaboração. Exatamente, é o ponto que eu quero chegar.
Porque, veja bem, é o ponto que eu quero chegar para um esclarecimento. Eu penso que para um debate, para esclarecimento de todos nós e para a formulação do meu convencimento. Como retirar da polícia uma técnica de investigação? Vamos ao ponto, ministro Edson Fachin. Se nós já... e fico sempre muito honrado com as citações religiosas àquele habeas corpus, Vossa Excelência o fez mais uma vez, assim como os eminentes colegas o fazem. Se a colaboração é um meio de obtenção de prova, como nós retirarmos da polícia, ministra presidente, esse meio de obtenção de prova? Por isso que eu penso, e já falei de manhã, que eu penso que nós estamos num dia extremamente importante para a história do direito brasileiro como um todo, em especial na área do direito penal. Porque nós vamos aqui dar os limites para toda a nação brasileira a respeito das competências. E como já foi dito aqui pelo ministro Alexandre, embora seja dito Polícia Federal, mas nós estamos falando de todos os delegados de polícia Brasil afora, Polícia Civil incluída. Então, eu penso que nós temos que deixar uma decisão, por isso que eu estou fazendo essa manifestação, bastante clara de qual é o papel de cada qual e quais são os limites. Eu penso que realmente tirar, ministro Edson Fachin, da polícia um meio de obtenção de prova, que é a colaboração. Então, mas eu vejo que o voto de Vossa Excelência, quando diz que o acordo negocial, vamos dizer assim, o acordo negocial, embora seja um pleonasmo, mas para ele só possa ser feito em termos de pena com o Ministério Público, mas isso não exclui um acordo, vamos dizer, um acordo que não teria esse caráter de ser homologado pelo juiz previamente, entre a polícia e o agente colaborador, vamos usar aspas aqui, porque estou colocando uma outra dimensão. É essa intervenção que eu queria saber do ministro Luiz Edson Fachin, na sua a solução que apresenta como proposta, que me seduz, essa solução, a colaboração como um gênero e o acordo negocial como uma espécie. Pois não, se Vossa Excelência e a presidência... Difícil compreender? Sem dúvida. E Vossa Excelência feriu um ponto nodal, precisamente o primeiro dos três pilares que procurei assentar, vale dizer, definir a colaboração como atividade, e aqui estou a lembrar, dentre outros, um dos primeiros que fez aportar no Brasil a definição de Túlio Ascarelli de que transação pode representar atividade, diferentemente do ato que a formaliza, foi o saudoso professor Antônio Junqueira de Azevedo. Portanto, eu não fiz essa citação para não trazer temas de uma outra área do direito para essa, mas de qualquer sorte, subjacente a isso, está precisamente a ideia de que colaboração é atividade. Por isso que a colaboração tem esta natureza bifronte, é ao mesmo tempo um meio de produção de prova, atividade essa legítima para a autoridade policial e, por outro lado, ao ser formalizada na sua dimensão negocial, o Estado tem que se fazer presente e parte. Neste momento, por isso que a lei diz manifestação do Ministério Público, abrindo exatamente a porta para suscitar aqui a presença do Ministério Público. E o que permite, como citei de passagem, e tentei explicitar, inclusive o controle jurisdicional da atividade do Ministério Público, que às vezes recusa imotivadamente uma atividade de colaboração feita pela polícia, Importante para a investigação. que é importante para a investigação, e isso pode estar submetido ao controle jurisdicional, em tese, se for na ambiência de uma outra investigação, claro que o juiz não fará isso em hipótese alguma de ofício, mas se houver uma persecução crimes em que é possível que essa matéria seja suscitada, não há dúvida nenhuma. Portanto, Vossa Excelência tocou num ponto central da proposta que trago como contribuição de reflexão, e há mesmo essa distinção. Por isso que, ao final,
mencionei que no limite da atividade de colaboração me parece mais do que legítima a atuação da autoridade policial. Ou seja, Vossa Excelência não exclui a possibilidade de um acordo com a polícia. Não exclua a possibilidade que a polícia desenvolva atividades de colaboração. Agora, uma observação. Quer dizer, essa colaboração, ela tem de ter alguma contrapartida para o colaborador. Ele vai colaborar, como que ele vai colaborar? A transação e a negociação da contrapartida, quem faz é o Estado, que pode dispor do seu direito de punir. A proposta da transação pode ser feita e esclarecida pela polícia, como assentei no meu voto. Mas quem apresentará o Estado e poderá assim fazer, no meu modo de ver, nos termos da Constituição, é somente o Ministério Público. Porque esse aspecto, ministro, a Vossa Excelência tocou, é importantíssimo. Apesar dos fundamentos mais variados, essa decisão tem a obrigação de ser clara. Então, essa decisão tem que ser bem clara. Então, o que ocorre? O ministro Marco Aurélio destacou aqui, a lei é clara. Essa colaboração feita pela polícia, ela tem de necessariamente passar pelo Ministério Público. Não há possibilidade de uma delação da polícia ser homologada per saltum pelo juiz. Não há a menor possibilidade, porque aqui está escrito. Olha o que diz a lei. Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público a qualquer tempo e o delegado de polícia nos autos do inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou representar o perdão. Aqui a lei disse menos do que queria. Podem representar em relação a qualquer benefício. Aí vem para o juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público. Então, quem já atua na prática sabe o que vai acontecer. O delegado, ministro, ele tem lá... Vossa Excelência me permite, o Ministério Público, ao fim, quer o monopólio. Ele vai, se o Ministério Público disser não, é não. Não tem delação que produz efeito. Aí não tem nem investigação. Pois é. Esse é o, então, não, por isso que esse é o primeiro eu passo. A pergunta ao ministro eu estou de acordo com vocês. E está aqui encartado na lei como meio de obtenção de prova. Então, não há possibilidade de uma apuração policial, de uma aferição pela polícia da existência do ilícito, sem todos esses meios. E agora esse novo meio, que é a colaboração premiada, as interceptações, a ação controlada, mas tudo passa pelo Ministério Público. Se o Ministério Público disser não, é não. Então, o que ocorre? Esse é que é o objeto dos debates, dos votos, eu acho. Então, sinceramente, senhor presidente, eu acho que está todo mundo dizendo a mesma coisa, com outros fundamentos. Acho que não, pelo menos do que eu consigo apurar, mas eu acho que seria conveniente. Se eu não entendi equivocadamente, Vossa Excelência, no voto que propõe, exclui a atividade da colaboração da polícia. Não, a atividade da colaboração não. A formalização do formalização. O acordo só. Era essa. O acordo só. E o ministro. O acordo negocial. Não, mas aí que está o problema. Aí que está o problema. Ninguém colabora sem a sinalização de um acordo. Às vezes se colabora pela fragilização, por se estar preso preventivamente já durante um período considerável. Mas quase sempre se chega à colaboração, que deve ser espontânea, e no contexto existente hoje às vezes não é, se chega à colaboração, tendo em conta alinhavado, pelo menos alinhavado, um acordo. Mas esse, se me permite, e aqui encerro porque já votei, mas esse é o problema das escolhas plebiscitárias que tentei não incidir, que constrói duas fortalezas sem vasos comunicantes. A polícia e o Ministério Público são duas formas de atuação do Estado que precisam encontrar zonas de interseção de atuação conjunta, sob pena de nós criarmos fortalezas incomunicáveis e optarmos por um ou por outro caminho que, quiçá, ao invés de resolver o problema do ponto de vista... No término de meu voto, eu ter salientado que não interessa à sociedade a atual quebra de braço.
entre a polícia e o Ministério Público. Isso não é positivo. Pois não. Computados os 3 votos, ouvimos o voto do eminente ministro Roberto Barroso. Presidente, eu sempre me lembro que as fáceis já pegaram todas, né? Ficaram as difíceis. Eu me lembro de ter visto um filme do Monty Python, quando era jovem, em que havia uma corrida de 100 metros rasos e dava o tiro da largada, mas corria cada um por um lado, e era difícil de saber quem é que tinha ganho o certame. E aqui nós já tivemos 3 votos que eles têm um núcleo comum, mas eles são diferentes. Eu estou quase pensando num quarto. Essa é a dura realidade. Para dizer a verdade, eu estou de acordo com substancialmente tudo o que foi dito. E, portanto, vou tentar fazer uma amarração, presidente, com grande brevidade, que possa sintetizar o que eu acho que expressa talvez um denominador comum ou talvez uma aproximação das diferentes posições, cumprimentando o eminente relator pela sua posição sempre cristalina e o ministro Alexandre e Luiz Edson Fachin pela elaboração mais detalhada do tema, com a fixação dos 3 pilares que Sua Excelência fixou. Penso que, não que esteja totalmente de acordo, mas que deu muita clareza à posição de Sua Excelência. Primeiro deles, a distinção entre o que seja colaboração, em sentido amplo, e o que seja o acordo de colaboração. Acho que esse foi um insight relevante nessa matéria. A segunda posição de Sua Excelência, com a qual eu estou só parcialmente de acordo, é de que somente o Ministério Público possa apresentar o Estado para fins de celebração de acordo. E que, consequentemente, o terceiro pilar, os limites da autoridade policial não alcançam esta possibilidade. Gostaria de construir o meu voto elaborando um pouco como funciona o sistema punitivo no Estado brasileiro, como funciona a persecução penal, que eu acho que ela se dá em 4 etapas envolvendo instituições diferentes. A primeira etapa é a da investigação que se corporifica no inquérito e é conduzido pela polícia. Essa é a primeira etapa da persecução penal. A segunda etapa, ela é conduzida pelo Ministério Público, que recebe os elementos vindos da polícia e, considerando-os suficientes, formula a denúncia perante o Poder Judiciário. A terceira etapa se dá em sede judicial, que é o recebimento da denúncia, a supervisão da produção da prova com a prolação de uma sentença ao final. E a quarta etapa é a execução desta decisão, que, se envolver pena privativa de liberdade, se dará no âmbito do sistema penitenciário. Portanto, nós temos polícia, Ministério Público, Poder Judiciário e sistema penitenciário. Nos 30 anos, praticamente, da Constituição, eu acho que o Judiciário recuperou as suas prerrogativas e o Ministério Público teve a relevante expansão institucional que nós todos sabemos. De modo que independência do Poder Judiciário e autonomia do Ministério Público não são problemas na atualidade brasileira. O sistema processual penal arcaico isso a gente vai ter que enfrentar legislativamente algum dia. Mas magistratura independente e Ministério Público autônomo, nós estamos bem servidos. As 2 pontas do sistema é que andam funcionando mal. A investigação policial, que em algumas áreas é extremamente deficiente, como, por exemplo, a de apuração de homicídios, e o sistema penitenciário, que já temos debatido aqui e que continua a ser um dramático problema brasileiro. Eu penso que o que nós estamos discutindo aqui envolve esta porta de entrada do sistema, que é a polícia, que tradicionalmente é tratada
na doutrina e mesmo na legislação, com um certo preconceito, como se fosse uma atividade menor. E eu acho que isso gera problemas. Uma polícia não valorizada, mal treinada, mal equipada, sem reconhecimento de status social, ela tende a ser uma polícia que se torna violenta, porque nem sempre tem os meios nem a capacitação humana e técnica para conduzir investigações dentro dos parâmetros recomendados e recomendáveis de respeito aos direitos humanos. Portanto, eu sou um defensor da valorização da polícia para considerá-la um ator social, político e jurídico tão relevante quanto são os membros do Ministério Público e os membros do Poder Judiciário. Sem uma polícia valorizada e tecnicamente qualificada, nós não conseguimos produzir um resultado final desejável. E aí não adianta dizer, não, mas eu sou Poder Judiciário, eu sou Ministério Público. A percepção social, nós somos um pacote completo. E se funcionar mal uma dessas peças, eu acho que o sistema de justiça funciona mal. Portanto, eu tenho uma visão de quem considera importante a valorização institucional da polícia. Essa é uma premissa do meu raciocínio. E aí chega a questão da colaboração premiada. E como já foi observado, mas para fins de encadeamento de raciocínio, presidente, a colaboração premiada tem essa dupla face que agora mais explicitamente observou o ministro Luiz Edson Fachin, de meio de obtenção de prova e negócio jurídico processual. Isso do ponto de vista do Estado, porque do ponto de vista da advocacia, a colaboração premiada é um modo de defesa, é um modo de diminuir penas, enfim. Mas do ponto de vista do Estado, é um meio de obtenção de provas e um meio de celebração de um negócio jurídico processual. Pois bem, se a colaboração premiada é um meio de obtenção de prova e se compete à polícia a produção de prova na fase de investigação, eu, com todo respeito a quem pensa diferentemente, não considero razoável interditar a polícia a ter esta atuação que pode ser importante como meio de obtenção de prova. De modo que eu estabeleço como premissa, pedindo vênia ao eminente ministro Luiz Edson Fachin, cujo voto ouvi com atenção e admiração e ampla linha de concordância, eu acho que a polícia pode ter um papel na colaboração premiada em sentido amplo e acho que também na colaboração em sentido estrito, celebrando acordo. Estabelecido, portanto, que eu considero legítima a possibilidade de o delegado de polícia negociar acordo, eu acho que se impõe circunscrever quais os limites legítimos desta atuação da autoridade policial. E acho que esses limites não são muito largos, mas acho que eles são muito relevantes e úteis. E vou expor muito brevemente, presidente, eu já estou acabando. Eu acho, por exemplo, que a autoridade policial pode perfeitamente oferecer os benefícios que estão no artigo 5º da Lei 12.850, que são os seguintes. Portanto, eu acho que a autoridade policial pode convencionar ou convir com o colaborador. 1. Usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica. 2. Ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservadas, porque muitas vezes aqui, quer dizer, a não exposição pública pode ser um componente muito importante no interesse da pessoa investigada. 3. Ser conduzido em juízo separadamente dos demais coautores e partícipes. 4. Participar das audiências sem contato visual com os outros acusados. 5. Não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado
sem sua prévia autorização por escrito. 6. Cumprir pena em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados. Tudo isso sujeito à homologação judicial, por evidente, mas acho que esses são componentes previstos na legislação que podem perfeitamente ser acordados entre a autoridade policial e o colaborador, sujeitos, evidentemente, os termos desse acordo à homologação judicial, como qualquer outra colaboração premiada. E, além disso, presidente, e considero isso muito relevante, o delegado de polícia, eu penso, tendo em vista a relevância da colaboração que tenha sido prestada, eu acho que ele pode, no seu relatório final, recomendar à autoridade judicial que considere determinadas proposições de atenuação da pena, diminuição da pena, abrandamento do regime de cumprimento da pena, e acho que a autoridade policial pode incluir no acordo a obrigação de recomendar essas providências que terão a manifestação do Ministério Público e a decisão da autoridade judicial. Eu acho que isso é útil e pode ser de grande importância. Se o delegado de polícia que conduziu o inquérito disser o colaborador prestou contribuição valiosa para o deslinde do crime, apuração dos principais responsáveis, e como consequência eu recomendo tal benefício de atenuação da pena, ou tal diminuição de pena, ou tal vantagem no cumprimento da pena, embora evidentemente isso não vincule nem o Ministério Público, nem o juiz, eu não acho que isso seja irrelevante ou indiferente, porque quem conduziu o inquérito está dando o crédito de importância ao colaborador. Portanto, na minha visão, o delegado de polícia pode fazer acordos limitados, que não interfiram, evidentemente, com prerrogativas do Ministério Público. Exemplifiquei com o artigo 5º, mas acho que o principal papel é, no acordo, a autoridade policial que se beneficiou da colaboração incluir no seu relatório final a recomendação ou a sugestão de que se reconheçam ao colaborador determinados benefícios, seja na apenação, seja no modo do seu cumprimento. Portanto, presidente, eu estou reconhecendo o poder da polícia de celebrar acordo nos limites aqui delineados, respeitadas as prerrogativas do Ministério Público e o poder decisório do juiz. E aí eu materializei as minhas como sempre faço, presidente, as minhas ideias numa tese que vou ler apenas para organizar as ideias e depois, se for o caso, poderem servir como um fio condutor. Então, são 4 proposições simples. A primeira: o delegado de polícia possui legitimidade para firmar acordos de colaboração premiada em questões de sua competência, que incluem as previsões do artigo 5º da Lei 12.850 de 2013. 2. Naturalmente, o delegado de polícia não pode dispor, no acordo eventualmente celebrado, de prerrogativas próprias do Ministério Público, como, por exemplo, o compromisso de não oferecimento de denúncia. 3. O delegado de polícia pode se comprometer no acordo a incluir no seu relatório recomendação de reconhecimento ao colaborador de benefícios sobre atenuação ou redução da pena, abrandamento do regime de seu cumprimento ou outro benefício previsto na legislação. 4. Em qualquer caso, impõe-se a manifestação do Ministério Público e pronunciamento judicial.
como voto, presidente. Portanto, eu acho... Em síntese, Vossa Excelência me permite, Claro, com muito prazer. o que está, penso no meu voto. Portanto, Mas ele estabeleceu o artigo 5º. mas eu, na verdade, eu estou interpretando conforme a Constituição. Quer dizer, eu estou julgando procedente, em parte, para interpretar conforme a Constituição, para explicitar essa linha de entendimento. Porque aí eu considero, presidente, que delimitar o limite material da competência da polícia é uma interpretação restritiva do dispositivo que eu precisaria explicitar. E, portanto, como o pedido não era de interpretar conforme a Constituição, eu preciso julgar procedente, em parte, para interpretar conforme a Constituição com essa explicitação, que, no entanto, substantivamente coincide com a posição do ministro Marco Aurélio. O artigo 5º, Vossa Excelência tem aí, não? Tenho, posso ler novamente. É o que confere poderes para a proteção do colaborador durante a investigação. É não exposição pública, não revelação. São aqui, olha. Sim. Ter nome. Eu acho que pode, por exemplo... Que se respeite a dignidade, portanto, do colaborador. Isso, do colaborador. Inclusive proteção policial, por exemplo. Suponha que ele se sinta ameaçado, eu acho que a polícia pode negociar proteção policial. Portanto, há um conjunto de competências inerentes à atuação da polícia que ela pode transigir. O que eu acho que ela não pode transigir é com poderes do Ministério Público. Sim. Muito menos quanto ao crivo do Judiciário. Não, tampouco. O ministro, inclusive... Então, para dar interpretação conforme nos termos que Vossa Excelência explicita, apenas quanto aos limites de atuação da polícia, mas coincidindo no conteúdo, no nuclear, com voto quanto à possibilidade, diferentemente, por exemplo, do voto do ministro Fachin. Agora, presidente, ao lado da observância do artigo 5º, o ministro Luiz Roberto Barroso, perdoe-me se eu não estiver interpretando bem, né, a sua compreensão, admite a formalização do acordo no âmbito da polícia em geral. Sim, a formalização do acordo para fins do artigo 5º, por exemplo. Só para fins do artigo 5º? Eu exemplifiquei, eu disse assim, o delegado de polícia possui legitimidade para firmar acordos de colaboração premiada em questões de sua competência que incluem as previsões do artigo 5º. Mas, por exemplo, a oferta de proteção policial não está prevista no artigo 5º e eu acho que ele pode. Mas Vossa Excelência admite que ele pode alinhavar um acordo quanto à pena, quanto ao regime? Não. Mas aí qual é o estímulo para se colaborar? Nesta parte... Qual é o estímulo para se... Apenas o dever do aparelho policial preservar a integridade, a rigidez do colaborador é muito pouco. O que eu acho... Isso aí é inerente ao sistema... Por isso que eu acho que há necessidade de interpretar conforme, porque há uma distinção material. Eu acho que, quanto a esses aspectos que o ministro Marco Aurélio se referiu, de abrandamento de pena ou, eventualmente, regime de cumprimento, tudo que a polícia pode fazer é recomendar que Vossa Excelência no relatório final. Como ministro, não pode dispor das prerrogativas do Ministério Público. Perdão? Quando o meu voto, eu assento que o alinhavado, o sinalizado em termos de benefícios não é definitivo, né? Eu admito que, tal como ocorre quando capitaneia a delação, a colaboração premiada do Ministério Público, é possível prever-se. Previsão. Claro que se confiará no Estado como um grande todo. Claro que o que sinalizado, tanto quanto possível, será alvo de agasalho quando da sentença ser profere. Aqui temos uma divergência, presidente, porque eu acho que a polícia pode recomendar, mas o Ministério Público pode não acolher. Ou o juiz pode não acolher. Ele pode se manifestar de forma contrária ao que está na lei. Quem acolhe ou não é o Estado julgador, é aquele que prolata a sentença. Essa é a divergência. Nós temos uma divergência, porque eu acho que a polícia só pode transigir com aquilo que seja da sua competência, com o que diga respeito à atividade policial. O que diz respeito à atividade acusatória ou jurisdicional, eu acho que o delegado pode e deve, diante da boa colaboração,
recomendar, mas aí tal como o Ministério Público acolherá ou não, e o juiz acolherá ou não. O Ministério Público não tem a palavra final, porque ele não apenas, como parte na relação processual no processo crime ninguém, não tem a palavra final quanto ao pronunciamento do judiciário. Eu ouvi, inclusive, presidente, quando nós travamos essas discussões, e o meu companheiro de bancada, infelizmente, está no estaleiro, não está presente, eu ouvi, inclusive, um colega cogitar da apenação pelo Ministério Público. Fiquei perplexo e talvez tivesse que voltar aos bancos da Nacional Direito para fazer o curso de Direito novamente. Ministério Público é parte acusadora e não apenas quem quer que seja. Presidente, por favor. Veja, o acordo, ele é sujeito à homologação. Se o juiz homologar a recomendação, isso tem um efeito totalmente diferente de se o juiz homologar a redução de pena. Portanto, o que eu estou dizendo é que o delegado pode recomendar. E, portanto, ele leva o acordo em que ele se compromete a A, B e C e se compromete a, no relatório final, pedir o abrandamento da pena ou pedir o cumprimento num regime A, B ou C. Recomendar. Ao homologar a recomendação, nem o Ministério Público nem o juiz ficam vinculados a esta recomendação, embora devam levá-la em conta com seriedade, porque uma autoridade pública se manifestou neste sentido, mas sem vinculação. Portanto, tudo aquilo que extrapola o que eu considero competência da polícia, ela só pode recomendar, com o peso que uma recomendação tenha, de modo que, porque nós decidimos aqui, ainda quando se suscite aqui ali divergência, na linha dos precedentes do ministro Toffoli e depois na questão de ordem trazida pelo ministro Luiz Edson Fachin, que uma vez homologada a colaboração e com o voto de Vossa Excelência, que tenha sido voluntária e preenchidos aqueles requisitos, o Estado deve honrá-la, a menos que fatos supervenientes justifiquem a sua invalidação. Portanto, ao homologar uma recomendação, eu simplesmente me obrigo a levar em conta aquela sugestão. Ao passo que, se eu homologasse uma redução de pena, eu estaria vinculado a aplicar uma pena reduzida. Portanto, eu quero deixar bem clara a distinção que constam das minhas proposições. O delegado de polícia pode fazer acordo com aquilo que diga respeito à atividade policial, do que são exemplos os incisos do artigo 5º, e mais este exemplo que eu propus de uma eventual oferta de proteção policial a quem precise. Isso eu acho que ele pode oferecer. Eu vou retificar, mais do que presidente, isso, porque ele pode sugerir o que ele tenha. Luiz Roberto Barroso. Mais do que isso, ou seja, no que extrapole a sua competência de autoridade policial, eu acho que ele pode recomendar, dizer, o colaborador foi de grande valia e por esta razão eu proponho uma redução de 2/3 na pena. Ou eu proponho que o regime de cumprimento da pena, em lugar de ser fechado, seja semiaberto. Propor, mas sujeito à manifestação do Ministério Público e à decisão judicial. Portanto, ele no acordo inclui a recomendação, mas não, evidentemente, o compromisso do Estado, porque aí, nesta parte, eu concordo com o ministro Fachin. Quem apresenta o Estado para esses outros componentes são o Ministério Público e o Poder Judiciário, e não mais a polícia. Okay? Mas, apenas para fins de esclarecimento, porque estamos a lidar com algo que terá efeitos e consequências, e é uma construção ainda, a colaboração premiada, a recomendação posta no acordo, eventualmente celebrado entre o delegado de polícia e o colaborador, se homologado judicialmente,
teria o efeito de compromisso. Não. Não? Apenas continuaria como recomendação para... Ou seja, essa eu teria distinção. uma parte do acordo homologado e com efeito de não se poder descumprir em qualquer etapa. E a recomendação homologada nesta condição. Vossa Excelência faz essa distinção. O ministro poderá dizer... A distinção que Vossa Excelência tem exatamente com o ministro... O juiz poderá dizer, a despeito da sugestão do eminente delegado de redução da pena de 2/3, à vista dos outros elementos, eu reduzo em apenas 1/3, por exemplo. Tá bem. Isso não criaria um direito subjetivo? Não, para ele é exatamente Não, o direito subjetivo é o delegado se compromete a recomendar. Então, no acordo, ele se comprometeu a, no relatório final, recomendar a redução de pena. Mas isso não vincula o juiz, vincula o delegado a recomendar. Não, mas o acordo não vincula o juiz. Chega a uma condenação de outros partícipes e depois o juiz fala, não, mas ele vai cumprir a pena igual aos outros. Essa é a minha pergunta objetiva. Este tipo de acordo para cumprimento de pena, a meu ver, depende do Ministério Público. Da oitiva do Ministério Público. Tá bem. Agora, perdão, presidente, também acho que o delegado pode propor que o Ministério Público faça o acordo nesse sentido, mas aí o Ministério Público fará se quiser ou não quiser. Mas aí é outro acordo, aí é outra história. Mas é porque o que eu quero dizer é que uma proposta do delegado de polícia, uma recomendação do delegado de polícia que conduziu o inquérito, deve ser levada em conta. Ela não é vinculante, mas eu acho que ela deve ser levada em conta. Mas a proposta de acordo também não é, ministro? Porque o juiz não está em qualquer momento Não, mas vinculado. É porque aqui a distinção é o seguinte, se o Ministério Público fizer um acordo dizendo assim, eu sei que tem gente que discorda, mas o Ministério Público faz um acordo dizendo que a pena será cumprida em prisão domiciliar e o juiz homologar, está feito. Ao passo que, se o delegado recomendar que o cumprimento da pena seja em prisão domiciliar, isso deve ser levado em conta, mas não está feito. Porque o Ministério Público pode se manifestar contra e o juiz pode decidir contra. É mais ou menos como a Constituição semirrígida. Uma parte precisa realmente de cumprir porque cria o direito subjetivo. E a outra parte é a recomendação. É isso. É isso. Está bem. Exatamente, só por favor. Esclarecimento. Então, a polícia pode, mas não pode, porque, na verdade, nenhum acordo vai ser realizado. Qual delator, essa foi a minha preocupação no transcorrer do voto, qual delator vai fazer um acordo com a polícia para a polícia recomendar alguma coisa? Porque os incisos do artigo 5º, na verdade, todos já são direitos do colaborador. A polícia não pode negar, o Ministério Público não pode negar e o Judiciário não pode. São direitos do colaborador. Então, o objeto, só para eu entender o posicionamento, é uma dúvida minha, o objeto do acordo seria uma mera recomendação. Não, pelo que eu entendi, né, se bem que eu ouço o ministro, mas pelo menos o ministro Barroso, se eu tiver apontado errado, por favor, Vossa Excelência me diga para eu corrigir. Pelo que eu apontei aqui e copiei, não sei se corretamente, o acordo que o ministro propõe é exatamente no sentido, e a primeira o primeiro item da parte dispositiva por ele apresentado foi: o delegado dispõe do poder de colaboração. Portanto, ele pode firmar o acordo. Eu ouço Vossa Excelência. Mas a minha... E aí tem mais 3 itens. É isso, a distinção que eu fiz inicial. O sistema punitivo se divide em investigação, titularidade da ação penal, poder jurisdicional, execução da pena. A polícia só pode transigir com o que diga respeito à investigação, porque este é o seu papel institucional. E, portanto, eu posso imaginar algumas situações para além do artigo 5º, porque ao dizer que o delegado pode fazer a colaboração, eu já fiz incidir o artigo 5º. Mas eu posso imaginar outras possibilidades, tipo não apreensão do veículo porque ele é indispensável para a continuidade do trabalho.
Em princípio, eu acho que a polícia pode transigir com relação a isso. Oferecimento de proteção policial a quem esteja sendo ameaçado ou vive em área de risco. Portanto, o que seja a competência da polícia, eu acho que ela pode negociar, tal, e outras hipóteses. Agora, eu considero que redução de pena, definição de regime de cumprimento de pena, não são figuras associadas à investigação. Por não serem, não podem ser transacionados pela polícia. Se a polícia quiser, acho que ela deve dialogar com o Ministério Público, que é, como observou o ministro Marco Aurélio, eu estou de pleno acordo, uma disputa institucional que não aproveita a ninguém. E, portanto, a harmonia na atuação entre polícia e Ministério Público faz bem ao país e faz bem às instituições. Portanto, se a polícia quiser incluir na colaboração algo que vai além das suas competências, eu acho que ela deve dialogar com o Ministério Público e participar da colaboração premiada. Portanto, eu queria deixar bem claro, presidente, eu acho que a polícia pode fazer acordo de colaboração premiada dentro dos limites do que considero competência da polícia, que é os limites da investigação e do inquérito policial. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência. Em razão do horário, faltam 3 minutos apenas para 16 horas. Faço o intervalo regimental. Suspendo a sessão pelo período regimental.